necessidade e o merecimento de cada um. Agora eu peço a Glaci para fazer a nossa oração de hoje e já entrar no exórdio. Por favor, minha amiga. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus pelo ar, pela vida, pelo agasalho, por tudo que nós temos e que nós esquecemos de agradecer todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer. Pedimos à espiritualidade de luz, que sempre está acompanhando passo a passo desse evangelho em todos os lares, mesmo aqueles que não se fazem presente, mesmo aqueles que não estão mais em corpo físico. Sintam-se abraçados, sintam-se amparados. O Pai do céu não desampara filho algum. Ele é o alento, ele é o aconchego, ele era o Pai que ampara, ele é o Pai que cuida. Agradecendo também ao nosso irmão, governador e mestre, guia modelo, Jesus. Estende suas mãos dadivosas sobre todos nós, ampliando mais amor, ampliando mais reconciliação, mais reciprocidade, mais ressignificação. Com o teu exemplo, com as tuas instruções, auxiliando o nosso anjo da guarda, os nossos guias espirituais, a Maria Santíssima, Mãe soberana, que intercede por nós o tempo todo, mesmo nós ainda errantes, mesmo a gente ainda andando pelos caminhos tortuosos. Chega, Mãe Santíssima, aquietando e acalentando cada coração, cada mãe aflita, cada irmão aflito, cada pessoa aflita que aqui se encontra, seja encarnados ou desencarnados. Encontra a tua paz, encontra a paz, Nossa Senhora. E a doutora Bezerra de Menezes, a gente pede então para abrir nosso evangelho de hoje com muita paz, com muita serenidade, com muita beleza de coração. E a gente vai então fazer como você falou, primeira oração, depois o exórdio, né? Então a gente fez do mesmo jeito que você falou, mas dá certo. Vamos com essa mesma harmonia, com essa mesma sintonia, com essa mesma vibração, ler da Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A luz inextinguível, a caridade jamais se acaba, diz Paulo, 1 Coríntios 13:8. Permaneces no campo da experiência humana, em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces, comumente não são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação da fraternidade, da qual se afastarás um dia, com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é antecâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do campo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução e tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo.
O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor dos teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Acho linda essa parágrafo aqui. Ó, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em qualquer parte, em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Não tem muito nem o que a gente falar, né? Até porque quando Paulo diz sobre essa luz, sobre a caridade, que jamais se acaba, ali aquele já está dizendo tudo, de como nós temos que se impor, fazer. Olha só, o bem que praticares em qualquer lugar é o teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Então, se nós não nos moldarmos, como nós vamos conseguir um mundo de regeneração? Como nós vamos conseguir um mundo melhor para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos? E por aí vai, por aqueles que estão vindo, por aqueles que estão chegando, é através da nossa luz, dos nossos exemplos, das nossas passagens. E muita paz e muita luz, que a espiritualidade de luz dê ao nosso irmão Arlindo, que acho que é ele quem vai fazer, muita intuição, muitas instruções, e que seja muito, muito salutar tudo que ele vai proferir. Muita paz e muita luz, que assim seja. Volto para você, Francisca. Muita paz e muita luz. Minha irmã, só complementando, a espiritualidade tudo sabe. A gente estava precisando dessa mensagem para serenar a mente e os corações de muitos. Seja bem-vindo, seu Arlindo, que a paz do Mestre Jesus possa iluminar cada vez mais e nós possamos ter um evangelho de muita luz. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos. E hoje nós vamos, em substituição à nossa amiga, fazer o Evangelho, que é a finalização do capítulo 13, cujo título é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nós vamos iniciar nossa leitura e comentário em uma lição de Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861, que vai falar da beneficência. Nós vamos trabalhar o item 11 e depois o 16 ao 20. É muito extensa os textos, os títulos, né? E vamos fazer aqui aqueles tradicionais resumos para que nós consigamos, pelo menos, dar uma passagem em cada um deles até o término do nosso horário, né? Que, como diz nosso irmão Aglaci, o tempo urge. Iniciando aqui a nossa leitura, já no item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe a outrem com o mesmo olhar com o qual se olha para si mesmo. Aqui eu faço uma rápida paradinha só para relembrar que nós já ouvimos bastante essa frase que o mestre nos deixou, dizendo, quando nós tivermos que julgar alguém, olhemos primeiro para dentro de nós, olhemos para nós. E quando desejamos, tivemos a intenção de ajudar, auxiliar um irmão necessitado, ou pedir algo para nós,
Vamos lembrar primeiro do nosso irmão, né? Olhai mesmo para si, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiu estas palavras em que penetravam como um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Ó, compreendeis quanto as delícias, as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos? Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. É bem clara essa citação aqui, desse parágrafo, que repercute aquela frase de Jesus quando acolheu as criancinhas e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e disse que os adultos deveriam se espelhar na inocência, na cândida conduta da infância, para se espelhar e poderem caminhar em direção ao reino celeste. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade, em que, praticando eles, criarão para si alegrias infinitas para o futuro, e durante seu exílio sobre a terra, tu lhes serás as consolações, o antigozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam, meus irmãos, encarnado, crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração e contentamento da alma, o remédio contra a aflição da vida. Quando estiverdes a ponto de de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós, vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, não vos lamentais, mas, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor e o vosso dinheiro, e todos aqueles que
deserdado dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus o sabe. Essa finalização aqui nos remete à lição em que temos do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, que quando fez a sua passagem para o mundo espiritual, após o seu repouso, o descanso, para se refazer das aflições que nos acontece na hora do desencarne, ele ouviu um barulho assim diferente. Então ele levantou de onde estava acomodado e perguntou ao trabalhador que estava ao lado dele: o que é isso? Que barulho é esse? Aí ele falou: venha ver, Bezerra. E o levou até uma janela de onde ele visualizou uma multidão imensa aplaudindo e orando por ele, e ele perguntou: o que significa isso? E o assistente respondeu: são aqueles a quem tu ajudasse, a quem tu socorresse, aquele que tu curasse os males e aliviasse suas dores e aflições na terra. Então, eles estão aqui te agradecendo e louvando a tua chegada, porque és para eles o anjo guardião. Então, são essas lições, meus irmãos, que a gente tem que assimilar e trazer para o nosso... Desculpe. Para o nosso dia a dia e procurarmos cumprir as nossas missões de acordo com o que nos é indicado, nos é concedido, e que nós devemos ter sempre bons exemplos, boas práticas e boas lições para nos espelhar. Então, continuando aqui, já chegando aqui no item 16, que vai falar sobre a necessidade de nós empregarmos algumas horas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e procurar utilizá-las em benefício dos mais sofridos, dos nossos irmãos necessitados, dos nossos irmãos carentes. E diz assim: a mulher rica, feliz que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? É lógico que toda criatura de bom coração, de bons sentimentos, que ama a vida, ama a Deus, ama o seu semelhante, sempre tem oportunidade, mesmo tendo uma missão, uma atividade material a desempenhar, mas sempre sobra um pouquinho que seja para poder aliviar a dor e o sofrimento, secar as lágrimas daqueles que sofrem. Que com o supérfluo de suas alegrias, cumpre com o que couber, com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que ela faça com suas mãos delicadas, grosseiras, mas quentes roupas, que a ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho, com isso, ficar com algumas rendas a menos, a do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Aqui eu já paro com esse artigo, vamos para o próximo, que é o 17, que vai tratar sobre a piedade. É uma lição do Espírito Michel, também em Bordeaux, 1862, que nos diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Ah,
deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe aplicais sobre suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, vedes a lhes, re... vinde, perdão, a lhes retirar, restituir a esperança e a resignação que em cantos experimentais. Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a argura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si, há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é do amor. O amor é do devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. É aquilo que foi falado pelo nosso Mestre Jesus. Esquecemos de nós em benefício do nosso semelhante mais necessitado. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o Divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for alimentada por todos os povos, trará a felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Que verdades tão sublimes e tão claras e de uma profundidade exemplar para cada um de nós, para todos, principalmente nós, os espíritas, que militamos nessa santa doutrina, como bem colocou aqui nessa lição, para que a gente possa se sentir fortificado, iluminado, feliz quando pudermos ajudar um dos nossos semelhantes. Mas é aquela ajuda, aquela caridade desinteressada, porque como falavam-se dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que faziam tudo por ostentação, para serem vistos pelos homens, nós devemos fazer ao contrário, como diz o título aqui, que a mão esquerda não veja o que dá a vossa mão direita. Que façamos tudo em segredo, e em segredo o Pai Celestial nos recompensará. Dezoito, os órfãos. É lição do Espírito Familiar, Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesse quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na mocidade, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criancinha abandonada e a impedir que sofra fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à infância abandonada é agradável a Deus, porque compreende a prática de sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi querida numa outra encarnação, e se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão,
e tenho direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão na qual cai, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperasse? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo o bom trabalho para vós e para os vossos, não temos nem o que acrescentar a uma lição tão significativa, tão profunda e objetiva, porque exalta exatamente o sentimento de amor, de caridade para com os nossos semelhantes necessitados e nos adverte para não fazermos a caridade com ostentação, para sermos aquele que busca tirar vantagem do auxílio que dá. Ele pode até dar aos egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, buscam muito esse expediente, fazer uma caridade, mas em troca quer ser exaltado. Muitas vezes, em vez de auxiliar, fere os brilhos, a sensibilidade daquele que está sendo auxiliado. E, a partir dali, ele recebe apenas aquilo que ele colher aqui na terra, porque no reino celeste, Deus já lhe concedeu a sua recompensa. O 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Essas pessoas têm mais de egoísmo, perdão, eu pulei aqui o item. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Por quê? Não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. É também do orgulho, porque se compraze na humildade do beneficiado que vem depositar seu reconhecimento aos seus pés, aquele que procura sobre a terra as recompensas do bem que fez, não a receberá no céu, mas Deus terá com conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não sentirão, não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos o terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que sejais pago por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Olha que lição para nós. Muitas vezes a gente faz. Eu, uma vez, tive uma experiência com um pedinte que estava na calçada e ele me pediu uma ajuda.
E eu não tinha nada assim de alimento, não tinha nada. Então eu tinha no bolso algumas moedas, não sei nem quanto, de que tipo de moedas era. Eu peguei aquele montinho assim entre os dedos e coloquei na palma da mão dele. Ele abriu a mão, olhou assim e falou: "Isso aqui não vale nada", e jogou no chão. Então, para a gente, é o significado claro da ingratidão. Mas nós fizemos a nossa parte, eu fiz a minha parte. E Deus é que vai nos julgar. Se eu agir certo, dando apenas aquilo de que dispunha, ou ele, por ter recusado e ainda sendo ingrato, esboçando um gesto agressivo. Porque quando você se desfaz de um objeto que está em suas mãos, é uma forma agressiva de você está usando a sua força, né? E são assim que uma boa maioria das pessoas se conduzem no mundo, né. E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos, estejais certos, ao contrário de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os outros. O benefício acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, se lembrará, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência. Frequentemente, aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalho para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. E vamos aqui encerrar esse item de 18, ou 19, perdão. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida presente vos ligam as vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admirareis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor 6.862. Vamos encerrar aqui a leitura, que é o item 20, que é curtinho, vai dar tempo. Beneficência exclusiva. Item 20. A beneficência é bem entendida quando é exclusivamente praticada entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença e de um mesmo partido. Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de
socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem a sua opinião do que quer, do que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo seus inimigos. Se repelisse um infeliz por ter uma outra fé que não a sua, que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de lhe fazer amar em o repelindo se lhe faria odiar. São Luís, Paris, 1860. É o que nós sempre comentamos, sempre analisamos aqui com os nossos outros irmãos expositores, a questão da crença, de ser elevada assim, dizer, não, porque a minha é melhor do que a sua, e por aí começam as dissidências, as querelas, e termina descambando para um caminho não recomendável, meus irmãos. Então, vamos serenar nossas mentes, nossos corações, agradecer a Deus por mais esta oportunidade. E hoje eu vou ler, é um pouquinho extenso, mas eu vou ler o Pai Nosso especial, psicografado por Haroldo Dutra. Pai nosso, Pai adorado, que do alto da tua glória nos inspira a vitória em rumo iluminado. Criador de mundos e seres, da amplidão dos espaços, pelos teus fortes braços multiplicas afazeres. Santificado, ó Senhor, o teu nome sempre seja, a atmosfera benfazeja no horizonte do teu amor. Teu nome seja lembrado na prece que nos exprime, a fé que ampara e redime num profundo num perfume acandorado. Criador dos céus e da terra, tua vontade seja feita, na lei mais que perfeita que teu amor encerra. Nós te entregamos nossa alma, na alegria e na esperança, no altar da mais alta crença, feito de paz, luz e calma. Nós te buscamos, Pai querido, com humildade e clareza, na fé da nossa certeza, em teu caminho florido. Que o teu reino de amor envolva o nosso coração nas trilhas da redenção, no resgate de cada dor. Dai-nos o pão de cada dia, na retidão do trabalho, que seja nosso agasalho nas horas de agonia. Ainda que se obscureça nossa estrada pelo mundo, se nosso campo fecundo, onde a verdade resplandeça. Somos viajores claudicantes, seres em rude luta, na repercussão impoluta de nossa fé vacilante. Ouça, Senhor, a nossa prece, que em nome de Jesus, roga a ti mais luz, no amparo que nos aquece. Sobretudo, nos perdoe a falta, o tropeço e a queda, no mal que nos enreda, na ilusão que se afeiçoe. Mas sabemos que para isto, para vencer a nós mesmos, não nos deixe a esmo, dai-nos o amparo de Cristo, pois que o mal é passageiro, fruto da nossa inconstância, filho da ignorância, que massacra o mundo inteiro. Nos ensinaste, pois, Jesus, a esperar, servir e perdoar. Nossa grande escola de amar que nos trouxe a tua luz. Deus, Pai de nossos caminhos, na amplidão dos universos, dos reinos incontroversos, dai-nos sempre teus carinhos, que tua presença sublime nos alcance e nos proteja, que para sempre assim seja, pelo amor que nos redime. O autor desse poema é José Silvio Ortea,
A psicografia é de Geraldo Lemos. Eu falei Haroldo, né? Geraldo Lemos, no grupo Espírita de Belo Horizonte, no dia 29 de janeiro de 2025. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para o alívio das dores, cura dos nossos males e dos nossos sofrimentos, a todos nós encarnados e desencarnados. E te rogamos, Senhor, a vossa proteção, orientação a todos os nossos irmãos que aqui estiveram presentes e os que não puderem estar, que receba a tua luz, teu amor e a vossa proteção e o auxílio do nosso amado Mestre Jesus para o seu crescimento, a sua elevação e o seu aprimoramento espiritual. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra à nossa irmã Francisca. É com você, minha irmã. E assim, amado Mestre Jesus, pedimos a permissão de toda espiritualidade amiga, dos nossos irmãos superiores, nossos mentores espirituais, em especial Bezerra de Menezes, para dar por encerrado o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita